O trabalho a seguir trata da verticalidade através da visão do arquiteto Mies van der Rohe e traz a sequência da linha do tempo, desde a modernidade até a atualidade. Mas antes, para entendermos como a verticalidade é vista, precisamos compreender o que é o modernismo. O modernismo é uma corrente artística que se estabeleceu na última década do século XIX, em resposta à industrialização, trazendo a valorização da arte e sua realização de forma manual. A arquitetura foi a disciplina à qual se subordinaram as outras artes gráficas e figurativas. Foi nessa época, também, que reafirmou-se o aspecto decorativo dos objetos de uso cotidiano, através de uma linguagem artística repleta de curvas e arabescos. Mesmo contrariando sua intenção inicial, o modernismo conseguiu a adesão da alta burguesia, que apoiava entusiasticamente essa nova estética de materiais exóticos e formas delicadas. O objetivo dos nossos desenhos reduziu-se meramente ao decorativo e seus temas, como que surgidos das antigas lendas, não tinham nada em comum com as propostas vanguardistas do século. A arquitetura modernista se caracterizou pela estrita coerência entre as formas das fachadas e a decoração dos interiores. Adotou-se a chamada construção honesta, que permitia vislumbrar vigas e estruturas de ferro combinadas com cristal. Dentro da arquitetura modernista existiam duas tendências: as formas sinuosas e orgânicas e as geométricas e abstratas, precursoras da futura arquitetura racionalista. Ludwig Mies van der Rohe nasceu em Aachen, na Alemanha, em 27 de março de 1886. Foi um arquiteto alemão neutralizado nos Estados Unidos, um dos maiores designers de todos os tempos e considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX. Os edifícios da sua maturidade criativa fazem o uso de materiais representados na era medieval, como a pedra e a madeira, caracterizando espaços austeros, mas que transmitem uma concepção de elegância e cosmopolitismo. As ideias de Mies van der Rohe baseiam-se nos princípios da construção, o que justifica a limpidez construtiva presente nas suas obras. Essa concepção de Mies relaciona-se muito com a visão de Viollet-le-Duc, que acreditava que o efeito estético da obra não está em alguma moda passageira, é o resultado de uma estrutura bem estudada. Ele dizia que toda forma que não é determinada pela estrutura deve ser repudiada. Mies van der Rohe diz que a arquitetura está ancorada em seu tempo e é autêntica apenas quando expressa sua época. Ela não deve ser feita à eternidade. A arquitetura confere um sentido ao acontecimento histórico. Portanto, Mies busca expressar as tendências do tempo, as condições da economia moderna, as conquistas das ciências naturais, a aglomeração das massas humanas. E relacionando a modernidade à aglomeração das massas humanas, é aí que entra a relação de Mies com a verticalidade, trazendo à tona os arranha-céus. Já em 1919, o arquiteto trouxe a verticalidade como um ponto forte da época, inovando com o intenso uso do esqueleto metálico revestido quase que por completo por vidro, pensando sempre na forma e reflexos de luz proporcionado pela obra. Um exemplo da sua contribuição para a modernidade, que segue até os dias atuais, foi o Instituto de Tecnologia de Illinois, onde as proporções são tratadas com rigor, além do uso e valorização da infraestrutura como elemento estético e a precisão dos detalhes. Com isso, a expressão que utilizou como justificativa do funcionalismo de seus projetos tornou-se a essência da arquitetura na metade do século XX. Less is more, ou menos é mais. As habitações coletivas verticalizadas em suas variações formais e urbanas pós-revolução industrial representam uma das tipologias mais significativas e questionadas no movimento moderno. A densificação das grandes cidades viria a inviabilizar o ideal utópico dos que ainda acreditavam que as residências deveriam edificar-se isoladamente. Entretanto, no plano de formação das novas cidades industriais, a verticalização torna-se um parâmetro fundamental. A verticalização da habitação, além de transformar por completo a estrutura das cidades, recondicionou fundamentalmente toda a relação existente entre o homem e o seu habitat. O edifício Mitre é retratado como um projeto singular na história da arquitetura moderna da Catalunha, uma vez que significou a primeira intenção de construção de um edifício habitacional autossuficiente, com serviços e lazer além de residências, inspirado nos conceitos da unidade de habitação amplamente divulgados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, a verticalização tem se tornado uma característica comum inserida nos grandes centros,
atrelada também a um senso de poder e superioridade, visto que o valor capital investido em edifícios como os arranha-céus hoje em dia são valores que impossibilitam com que certos grupos de diferentes classes econômicas tenham acesso a essas habitações ou prédios comerciais. Os maiores prédios do mundo estão espalhados, sendo o maior deles Burj Khalifa, localizado em Dubai, inaugurado em janeiro de 2010. Após 6 anos de construção, conta com 828 metros de altura, é feito de concreto e aço e tem o exterior coberto por mais de 28 mil painéis de vidro. Renculhas escreve, em Grandeza ou Problema do Grande, capítulo do livro Três Textos sobre a Cidade, que, se a grandeza transforma a arquitetura, a sua acumulação gera um novo tipo de cidade. A rua se tornou um resíduo, um dispositivo organizativo, um mero segmento do plano metropolitano contínuo onde os vestígios do passado se confrontam com os equipamentos do novo num desconfortável impasse. A verticalidade se torna necessária para as cidades em seu cenário atual, mas se não aplicada da melhor forma, traz consequências negativas. Na visão de Mies van der Rohe, a densificação nos centros urbanos é um ato necessário a partir do aumento da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade. Por isso, a verticalização se torna uma alternativa viável em questões econômicas e ecológicas para a preservação das massas vegetativas existentes.